E aí, galerinha da mediação tecnológica, começando aí uma aula de geografia nessa etapa aí do sexto ano, onde a gente vai abordar alguns temas aí do conteúdo de geografia. Eu sou o professor Rogério e hoje a gente começa essa jornada aí do ensino fundamental, geografia, sexto ano, beleza? Então vamos lá na tela, sem perca de tempo, para a gente entender todo esse processo que a gente vai abordar. Professor Rogério, da disciplina de Geografia, beleza? Então, durante a aula de hoje, nós iremos trabalhar com cartografia. Na cartografia, a gente vai buscar entender o que é cartografia, entender todo o processo aí da evolução da cartografia, o que é mapa e os principais elementos de um mapa. Falar em cartografia é algo muito interessante, galerinha. Vem comigo, olha só. Olha, a gente verifica agora aqui esse cenário maravilhoso com um celular para você poder se localizar hoje em qualquer ponto da superfície da Terra a partir do GPS, que é o Sistema de Posicionamento Global. Mas nem sempre o homem teve essa facilidade de poder se localizar com um clique no celular, colocar o endereço que ele quer chegar. E durante todo esse processo de evolução da cartografia, o homem ele foi se baseando principalmente aí nos aspectos naturais que ele observava no seu dia a dia para poder voltar a um determinado local. Beleza? Então, falar sobre cartografia é entender o seguinte, que esse processo ele foi se modernizando com o passar do tempo. E hoje nós temos aí uma cartografia atualizada, uma cartografia digital. Beleza? Então, durante essa aula, não perca tempo, fique atento ao conteúdo de geografia, que esse conteúdo aí ó, é top de linha. Beleza? Vamos lá. De olho aqui na tela. Ó, o que é cartografia, galera? Um texto base aí para vocês do significado. É a ciência, a arte de analisar, reproduzir e reproduzir graficamente a superfície da Terra sobre forma. Eu tenho aqui ó, uma planta, beleza, de uma cidade. Posso representar também a cartografia a partir deste mapa, onde a gente tem informações aí sobre os estados do território brasileiro. Beleza? E também podemos utilizar a cartografia para navegação, como muito tempo é utilizado. Por exemplo, eu tenho aqui uma carta de 1902 da Marinha, certo? Estabelecendo algumas rotas para se chegar. Aqui a gente tem a imagem, ó, abaixo, que é o ponto de localização. Então, esta ciência de analisar, reproduzir graficamente a superfície da Terra é chamada aí de cartografia. Então, eu tenho diversas formas de representação. Beleza? Mas aí eu trago três para vocês aí. A carta, um mapa e também uma planta, né? Pode ser ali uma planta de um determinado bairro, uma determinada parte de uma cidade. Beleza, galerinha? Vamos lá na tela. Fica ligado aí no conteúdo. A evolução da cartografia. Quando eu falo de cartografia, eu falei no início para vocês o seguinte, galera, que nem sempre a gente observou na cartografia e colocou na cartografia, aí o que acontece? Essa cartografia moderna, digital, a gente pode observar aí no quadro essas pinturas aí, ó, você está vendo aí, vai voltar aqui na pintura agora, vamos lá. Olha só, pinturas rupestres, essa primeira imagem aqui, ó, essa era a forma de localização, do homem chegar a um determinado local. Então, não tinha um papel para se desenhar um mapa, ou uma carta, ou uma planta, como você viu há pouco. Mas ele precisava identificar onde eram seus pontos aí de caças. E também onde ele poderia voltar depois e pescar numa determinada região. Então, essa primeira imagem representa aí o primeiro passo quando a gente fala dessa evolução da cartografia. Como que era todo esse processo aí de traçar
as rotas. Então, as rotas eram traçadas aí a partir de pinturas nos interiores das cavernas, conhecidas aí como pinturas rupestres. Beleza? Olha só, eu gosto sempre de falar o seguinte para a galerinha, quando eu falo sobre localização geográfica. Imagine só, sua mãe falou para você, você nunca tinha ido comprar um pão na padaria próxima da sua casa. Analisa comigo essa situação do dia a dia aí, galera. Sua mãe falou, você precisa agora, a partir de hoje, comprar pão. Eu vou te levar a primeira vez até a padaria, mas nas próximas vezes, você vai comprar esse pão sozinho. Então, o que é que vai acontecer? No caminho da sua casa até a padaria, existem casas, muitas das vezes pode existir prédios, e você vai começar a o quê? A não escrever, mas vai começar a mentalizar alguns pontos que vai poder futuramente, certo, te dar um norte aí de como chegar naquela padaria. Ah, eu saio da minha casa, viro a primeira à direita. Lá na primeira à direita eu vou encontrar o quê? Vou encontrar um prédio amarelo. Depois eu vou andar mais, vamos colocar aí 20 metros e vai ter a padaria. Ah, eu de repente, eu ando, saio da minha casa, pego a primeira à esquerda, padaria, a primeira à esquerda. E daqui a pouco a padaria, quando eu virar à esquerda, vai ter um terreno baldio, vou passar 5 casas e vou chegar na padaria. Então, até hoje, nós utilizamos algumas formas para se localizar dentro do espaço geográfico, dentro do nosso território, dentro do nosso bairro, dentro da nossa cidade, até mesmo dentro da nossa casa. Então, essas pinturas rupestres que você viu há pouco aí no quadro, representa aí uma forma de localização já, lá no tempo ainda, quando o homem ele vivia ali da caça, da pesca, ele precisava marcar o território para poder voltar e garantir o quê? O seu alimento e também garantir, por exemplo, a pesca. Beleza? Então, a cartografia ela foi tendo algumas finalidades com o passar do tempo. Vamos lá no quadro. Outra imagem, eu tenho aqui um mapa de muito tempo. É um mapa, certo, diferente dos atuais. A gente consegue observar o quê? Norte, leste e oeste. Eu tenho aqui um rio, e entre essa região de rios, a gente está encontrando aqui o quê? Uma área de montanhas, certo? Esse mapa representa aí uma localização de um suposto rio, possivelmente chamado Rio Eufrates, nessa região da Mesopotâmia, que foi aí desenvolvido essa localização desse mapa lá na Babilônia ainda, há muito tempo. Esse mapinha é conhecido aí como Gassu, de 2.500 anos de Cristo. Olha só, eu tenho aí os aspectos naturais, ó. O homem desenhou, né, essa representação aí de um mapa, beleza? Numa placa de barro da região do rio Eufrates, possivelmente há 2.500 anos de Cristo. Essa região do rio Eufrates fica ali na proximidade da atual área do Iraque. E agora, professor, como que é a cartografia na atualidade? Eu tenho essa cartografia aqui moderna, conhecida como a cartografia digital, onde eu não preciso, muitas das vezes, pegar um caderno ou uma folha e começar a desenhar minha rota. Eu consigo colocar os elementos hoje no computador, nos programas e desenvolver aí o quê? Os mapas, desenvolver as artes que eu quero representar em um determinado mapa, carta ou planta. Então, a cartografia, ela passou por todo um processo de evolução. Pinturas rupestres, depois alguns mapas ali como o de Gassu, de 2.500 anos antes de Cristo. Eu posso também citar um marco muito importante para o desenvolvimento, turma, da cartografia. Quando, professor? Que período? O período aí das grandes navegações, a partir lá do século XV, XVI, onde Portugal começou a traçar diversas rotas
de navegação, e nessas navegações eles começavam a desenhar mapas, contorno das áreas para poder facilitar o que? Todo esse processo de navegação. Então, quando Portugal, os colonizadores chegaram aqui no Brasil, eles saíram lá de Portugal, da Europa, para a América. E da mesma forma saíram da Europa para a Ásia. E nesse processo das grandes navegações, que era um período aí do capitalismo comercial, foi muito importante também o desenvolvimento de mapas. Beleza? Outro processo de evolução da cartografia entre século XIX e século XX. Eu posso colocar, turma, uma cartografia, a elaboração de mapas voltados aí para atender, certo? Olha só, atender a questão de conflitos, guerras. Então, mapas começaram a ser elaborados para conhecer o território aí dos inimigos. Beleza? Então, a cartografia é muito importante hoje e há muito tempo ela tem a sua importância, mas ela foi se modernizando e hoje a gente tem uma cartografia aí bem avançada, que é a cartografia digital, que é a mais moderna. Beleza? Vamos lá no quadro. Olha só, galera. Preste atenção aqui para a gente correr com o nosso conteúdo. O que é um mapa? Então, o mapa é uma representação gráfica das características naturais, sociais da superfície da Terra. Beleza? Sobre qualquer plano, como uma folha de papel. Lembra lá do Gassu? Numa placa de barro. Tecido, couro, meios digitais, que são os mais modernos, e outros. Então, eu posso falar de mapa, pode ser do aspecto físico. Eu quero identificar os rios da minha cidade. Então, é um mapa da área física e da geografia. Mas eu quero identificar a violência do meu estado, a violência da minha cidade. É um mapa aí de caráter social. Então, o mapa ele pode ser um mapa que vai expressar informações dos aspectos físicos da Terra e também dos aspectos sociais, que está relacionado aí à sociedade. Beleza? Vamos lá. Então, o mapa são instrumentos aí, os mapas de comunicação. Eu preciso entender, interpretar, porque sempre um mapa, turma, ele vai nos dizer algo. Por isso que eu preciso aprender a fazer a leitura aí do mapa. Tipo de mapas. Vamos lá. Nós temos aí vários tipos. Classificação varia de acordo com o tema tratado. Por esses motivos, dá-se o nome desses mapas, que tem vários títulos, mapas temáticos. De acordo com o tema, a gente vai estabelecer qual é o tipo daquele determinado mapa. Por exemplo, eu tenho aqui mapa físico. Olha que interessante. É um mapa que a gente está trabalhando aí com a questão da altimetria do terreno, beleza? As cores mais claras, como o verde aqui no caso, beleza? São as áreas de planícies, que são mais baixas em relação ao que? As regiões de planaltos aqui no Brasil, que está sendo representado aí pelas cores mais escuras. Então, eu sei aí que é um mapa físico, porque ele está trabalhando com a altimetria do terreno, as áreas de planícies, as áreas de planaltos, e também esse mapa é físico, porque eu consigo também, turma, identificar o quê? Olha só, galerinha, rios. Olha o nosso Rio Madeira aqui, ó. A gente consegue identificar outros rios dentro dessa representação. Então, mapa que trata de aspectos da superfície da Terra, esses aspectos naturais, é denominado aí mapa físico. Mapa político. Olha só, o que temos no mapa político, turma? Eu tenho aqui a representação do nosso Brasil. É o mapa do território brasileiro. E nesse mapa, nós conseguimos identificar o estado, no caso aqui o Amazonas, e as suas respectivas capitais. Por exemplo, dos demais estados, por exemplo, Amazonas, Manaus, Rondônia, Porto Velho, Mato Grosso, Cuiabá,
Estado é Mato Grosso. Então, no mapa político, nós encontramos, geralmente, o Estado e a sua respectiva capital. Só para você não esquecer, ó, Pará, Estado do Pará, Belém, São Paulo, Estado de São Paulo, capital São Paulo. E assim você vai poder depois treinar, galerinha, aí na sua casa para identificar as capitais dentro do mapa político do Brasil. Mapa econômico. Nós temos aqui um mapa econômico. Professor, por que o senhor sabe que é econômico? Porque eu estou fazendo a leitura, beleza? Da legenda, dos elementos que estão presentes dentro desse mapa. Então, eu tenho aí em verde claro a expansão da cana-de-açúcar no período aí do século XVI, galerinha. Beleza? Eu tenho mineração, eu tenho pecuária. Então, eu sei que esse mapa representa aí todo esse processo dos ciclos econômicos do Brasil. Do ouro, do café, da pecuária e também esses fluxos a partir desse mapa, eu consigo identificar que a partir desses ciclos econômicos do Brasil aconteceram alguns processos de migração. Por isso que a gente observa essas setas, ó. Direção das bandeiras paulistas, migrações internas, imigrações. Então, em cada ciclo econômico representado aí neste mapa, turma, vamos lá? Representado nesse mapa que você acabou de ver, representa aí um processo de ciclo econômico do Brasil, que as pessoas começaram a migrar, deixar seu território em busca, por exemplo, da borracha aqui no Amazonas, do ouro na região centro-oeste do Brasil, e assim foi acontecendo com os demais ciclos econômicos do Brasil. Beleza? Vamos lá. Ó, mapa demográfico. O que nós temos aí no mapa demográfico? Eu tenho... O que é demografia? Se você não estudou ainda, você vai depois aprofundar. Demografia é a distribuição de habitantes por quilômetro quadrado. Então, o total de habitantes por quilômetro quadrado, nós chamamos aí de demografia. A partir dessa legenda, eu consigo identificar que as regiões mais escuras que está sendo representada neste mapa representam o quê? Maior densidade demográfica, ou seja, maior concentração de pessoas nessa região aqui do litoral do Brasil. Professor, onde que eu tenho menor concentração de pessoas? Nessas regiões mais claras que está sendo representadas aí no mapa. Então, o mapa de demografia representa o total de habitantes por quilômetro quadrado. Beleza? Ó, o mapa histórico. Esse mapa histórico do Brasil representa aí todo esse processo de expansão do território do Brasil. Nem sempre nós tivemos o território do Brasil conforme aquele mapinha que você observou, o mapa político. Eu tenho aqui, ó, o Tratado de Tordesilhas, e aí o Brasil, com o passar do tempo, foi ganhando o quê? Território. Beleza? Esse aqui é um mapa histórico que representa aí a expansão do território do Brasil, que até então, lá no início, só era esse pedacinho aqui, e depois foi se expandindo aqui para essas demais áreas. Mapa do relevo. Olha só que mapinha legal. Ah, já falei para vocês aqui é o mapa do relevo. Isso aqui era para você fazer, exercitar. Se eu tenho aqui depressões, planaltos, planícies, que são as unidades de relevo do Brasil. Beleza? Então, basta eu fazer a leitura da legenda, aí eu pergunto para vocês, se eu tenho aqui um mapa de relevo, galerinha, este mapa de relevo, ele é um mapa econômico, um mapa social, político ou um mapa físico? E aí? Pergunta para vocês aí, ó. É um mapa físico, um mapa econômico, um mapa político? E aí, galera? Vamos lá. Exercitando aí, ó. Mapa físico, porque está tratando aí dos aspectos físicos da Terra. Depressões, planaltos e planícies aqui são unidades de relevo do nosso território. Beleza? Vamos lá. Mapa físico, esse aqui. Físico. B. Político. C. Econômico. Qual é o tipo de mapa agora que você está vendo aqui nesse slide? Mapa físico, político ou econômico? Alternativa A,
Alternativa B, alternativa C. De repente você pode falar, professor, não estou nem observando aqui as legendas, o nome do mapa, mas eu tenho aqui, ó, grãos, policultura, monocultura, que são as atividades econômicas do Brasil. Então, a alternativa correta é um mapa do tipo econômico. Elemento de um mapa. Todo mapa tem elemento. O que são os elementos de um mapa? São itens necessários para a interpretação de um mapa. Beleza? Representam o quê? Particularidade do espaço geográfico, dos aspectos físicos ou sociais. Quais são os elementos do mapa? Vamos lá, rapidão. Então, eu falei para vocês lá no início da aula que os mapas são formas de linguagem. Eu tenho que interpretar, eu tenho que entender cada elemento presente nesse mapa para poder saber do que se trata esse mapa. Eu tenho que me atentar às informações aqui, ó, de localização, norte, sul, leste, oeste. Eu tenho que também observar se tem relevo, clima, enfim. Beleza? Vamos lá. Então, eu tenho que aprender a fazer leitura de mapa para poder garantir a minha interpretação. Eu tenho um mapa, ó, Mapa Físico do Brasil, de 2012. Ele tem um título, que são os elementos do mapa. Ele tem a legenda, que vai representar, nesse caso aqui, os rios, também a altimetria do terreno. Esses são os elementos de um mapa. A escala, que é o tamanho de como esse mapa foi produzido. E a orientação, norte, sul, leste e oeste. Beleza? E o mapa também tem as coordenadas geográficas, que representam a localização de um determinado território. Mas esse conteúdo é um conteúdo da próxima aula sobre coordenada geográfica. A gente volta e depois vai aprimorar sobre este conteúdo de localização. Beleza? Então, a aula de hoje era para você entender o que é um mapa. Beleza, turma? Entender como que foi elaborado todo esse processo da cartografia digital. E na próxima aula a gente volta aí com mais informações sobre o conteúdo de geografia. Valeu, galerinha, pela atenção e até a próxima aula. Tchau!